Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Olá, Thaís! Bom dia, querida! Tudo bem com você? Bom dia, melhor agora. Ai, que bom! Olha, seja bem-vinda ao podcast Você, Cada Dia Melhor. É um prazer ter você aqui conosco. E a Thaís, gente, ela tem uma história incrível, né? Ela é uma mulher que fez aí uma super mudança de profissão. Já vou contar para vocês. E hoje ela trabalha, né, com a fotografia, né, que de um hobby virou uma super profissão. Ela é fotógrafa de mulheres empreendedoras. E antes disso, ela tem uma vida, né, ela tem uma vida pregressa aí, como, né, ela se formou como bacharel em direito, ela foi até para pedagogia, e aí um dia ela se achou na fotografia. E dentro da fotografia, né, dessa fotografia voltada para mulheres empreendedoras, ela é especialista em marca pessoal. Então a Thaís, ela fotografa mulheres que colocam, né, os seus serviços, os seus conhecimentos como sua marca pessoal. Não é isso, Thaís? Tudo isso. É verdade, é muita coisa mesmo. Bom, eu queria começar, Thaís. Eu sei que você tem aí uma história, né, de afetividade até com a fotografia, e por tudo que eu sei, né, da sua história, e assim, acho que abre importante um parênteses aqui, eu tive o prazer de conhecer a Thaís num grupo, né, de empreendedorismo, e um dia, né, eu vi um comentário lá dela, eu gostei, eu falei, nossa, né, que pessoa que escreve bem, né, ela fala muito bem, assim, voltada mesmo, né, para o negócio, etc. E eu entrei em contato com ela, né, à parte, e isso foi em 2020, né, tipo março de 2020, quando a pandemia começou, né, e toda aquela situação, né, que todos nós nos lembramos. E foi muito importante, né, esse nosso contato, todas as nossas conversas, porque foi um momento muito desafiador para todo mundo ali. Então, foi a minha amizade com a Thaís, ela começou virtualmente, né, depois a gente teve uma oportunidade de se encontrar, e até hoje nós somos grandes amigas, que conseguimos trocar aí questões profissionais, questões pessoais, mas esse nosso contato assim acontece muito no mundo virtual. Então é muito bacana, né, porque a gente acaba sabendo, né, coisas importantes, né, da vida uma da outra, e também, né, contribuir aí profissionalmente. A Thaís é uma pessoa com muito conhecimento nessa questão de marca pessoal, de branding, etc. E, enfim, eu sempre presto muita atenção em tudo que ela fala, porque ela sabe o que fala, gente. Mas tudo isso, né, o que hoje está assim prontinho para a gente, passou por um período aí de muita coisa, né? Até porque nenhuma grande mudança na nossa vida acontece sem que haja um grande esforço. E esse esforço aí a Thaís empreendeu dia após dia. E eu queria, Thaís, que você começasse contando, né, da sua lembrança mais remota relacionada à fotografia, lá na sua infância, assim, em que momento você percebeu que a fotografia, né, naquele momento, né, naturalmente você não sabia da importância disso, mas hoje, né, atuando, e você olha para trás e você procura as marcas que a fotografia já trouxe na sua vida, e você, né, tem aí lembranças importantes. Eu queria que você começasse por lá. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço. Para mim é um prazer, é um presente estar aqui Ah, com que você, bom. para ter esse bate-papo com uma pessoa tão culta, né? Todo mundo tem uma amiga assim, que você fala assim: tenho orgulho de sentar nessa mesa. Minha amiga é a Lilian, Imagina, é inteligentíssima, isso. profunda, enfim. Muito obrigada por me trazer no seu espaço. É um Eu que presente agradeço, Thaís. esse bate-papo aqui com você mesmo e falar com a sua audiência. A fotografia, assim, eu tomei consciência já na vida adulta, mas ela sempre teve presente na minha vida e eu sempre brinco que o mêsversário da minha época, foi o que minha mãe fez. Ela fez um álbum meu por mês, Sim. até o primeiro ano de vida. E depois, sempre, por minha mãe gostar e tudo mais, sempre tivemos esse contato com a fotografia, conforme ela foi se modernizando. Teve uma época, eu me recordo que acho que era algo relacionado ao Gugu, o apresentador falecido e tudo mais, que ele lançou uma câmera que tinha um macaco, uma banana na frente, amarela, totalmente a câmera. Eu tive, então assim, nas entrelinhas ali, na vida acontecendo, contato com a fotografia sempre existiu de alguma forma. E algo assim que, além dos álbuns que minha mãe fez, que me marca é que
na época, não sei se hoje ainda faz, ou como que faz, porque eu não sou mãe e não trabalho com crianças, mas aquele livro os primeiros dias de vida da criança. Ah, Então, sim. quando eu tomei consciência na vida adulta, quando eu olhei aquilo, eu falei, que massa, porque lá estava escrito assim, primeiro banho, tia Maria Alice, primeiro cabelinho, primeiro não sei o quê. Então, tem um livro onde, né, as primeiras visitas no hospital e tudo mais. Então, são recordações que foram fazendo com que essas memórias, mais do que a Sim, fotografia, fizesse parte da vida, ainda que de forma tão inconsciente, até porque a gente, quando é mais novo, a gente não tem maturidade para pensar sobre a sim. importância que a fotografia tem. E eu tenho refletido muito sobre isso, inclusive hoje, porque no momento em que estamos gravando essa conversa, aconteceu tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e viralizou um vídeo na internet de uma mulher que quis voltar na casa para tentar salvar as fotos. E a pessoa que ajudou ela, até arrepiei, a pessoa que ajudou ela a ir até a casa foi a pessoa que tomou a iniciativa. Você quer ir até lá? Você quer tentar ver, salvar as fotos? E chegaram lá, ela conseguiu salvar tudo que ela tinha. Era só Nossa, o que tinha gente. sobrado dela. Então, assim, eu acho que a fotografia ela tem ficado cada vez mais relevante, né? Sim. E a responsabilidade, eu percebo que a responsabilidade dessas memórias é dos adultos. Então, minha mãe que teve a responsabilidade de me proporcionar as memórias que eu tenho hoje. Se eu tivesse filho, a mesma coisa, e daí por diante, sabe? Então, o vínculo com a fotografia foi sempre muito pessoal. Que bacana, Thaís. E aí, a vida foi acontecendo, né? Você foi crescendo e sempre foi uma menina da comunicação, né? Você sempre falou muito bem, você sempre, né, conversou, etc. e tal. E na adolescência, a fotografia continuava aparecendo, né? Conta aí pra gente como era a Thaís adolescente, né? E esse seu vínculo com a fotografia. A Thaís adolescente era aquela adolescente que ia para as excursões dos colégios ou qualquer atividade, encanas, qualquer coisa que tinha assim de turma e levava a câmera digital, porque assim que começou a modernizar, a digitalizar, o meu padrasto deu um jeito de comprar uma para a família, não para a Thaís, mas para a família. E a gente se valia daquilo, né? Então eu fotografava, não era todo mundo que tinha, algumas pessoas tinham, mas quem tinha também tinha preguiça, sabe assim? E eu era a amiguinha que ia lá, tirava as fotos até do portão, se deixasse, Sim. e compartilhava no final do Orkut para todo mundo sair pegando e depois salvando as fotos e usar e tudo mais. Então, eu sempre tive esse vínculo com a fotografia até quando ela começou a se modernizar. Que fantástico. E daí vem o outro tripé, né? O outro tripé, não, o outro lado da Thaís, que é esse relacionamento com o digital. E quando eu quis saber, né, qual era, em que momento que ela começou a fazer parte, né, da vida do mundo digital, ela me disse desde que começou. E foi mesmo, né, desde que começou. Então, já na chegada do Orkut, ela era ativa, e eu acho que esse seu envolvimento, né, lá atrás, no começo mesmo da internet comercial, é responsável por toda essa conexão que você tem, porque a Thaís, gente, ela tem um perfil no Instagram, né, um perfil bastante interessante, né, com muitos seguidores, e onde ela fala muito, né, sobre essa questão da fotografia, da importância disso para as marcas pessoais. Ela fala especificamente, né, para esse público. Então, assim, inclusive, quem quiser visitar, depois no finalzinho ela vai deixar, porque a gente tem aulas lá, né, aulas sobre como o poder da imagem ele pode ser potencializado a partir daquilo que você apresenta. Mas tudo isso começou lá atrás dela como curiosa, né? Que ela era ainda muito jovem, né? Quando o Orkut começou, etc. e tal, e ela foi acompanhando, né? E aí, né? Teve o Orkut, e aí depois vieram as outras redes sociais. Como é que foi a sua aproximação, né? A sua vivência nessas outras redes sociais, Thaís? Eu acho que veio muito do meu lado comunicativo mesmo e de querer estar onde as coisas estavam. Mas, de novo, ainda não de forma tão consciente assim, no sentido de tá todo mundo migrando para o Orkut, vou para lá. Não, é porque era tudo muito novo. Então, tudo que é novidade, a Sim, gente se interessa mais, né? Ainda mais, poxa, na adolescência, a transição da adolescência para a vida adulta. Então,
o momento também influenciou muito. E a gente, quando a gente é mais jovem, a gente se adapta muito mais rápido com mais facilidade às tendências, às coisas novas, né? Sim. Então eu fui na manada mesmo, conhecendo coisas novas e tentando entender como é que as plataformas funcionavam. E era legal, porque era um ambiente muito saudável na época, de conhecer pessoas e, né, histórias e pessoas. Até esses dias eu estava vendo um podcast de uma youtuber, ela falando que ela teve um respaldo no intercâmbio porque existia uma comunidade de brasileiros dentro do Orkut. Então era Sim, algo assim que realmente fazia diferença na vida das pessoas, né? E era uma baita distração também. Sim, como é até hoje, né? Hoje, além de distração, eu também acho que muitas vezes ela é um pouquinho de ladrão do nosso tempo, mas Sim. É, faz parte. e além de ser, né, ladrão do tempo, quando a gente não consegue utilizar isso de forma adequada, você mencionou aí que nesse começo as redes sociais elas eram mais amigáveis mesmo, né? Tinha o objetivo das pessoas se conhecerem, de haver uma troca. Como foi, Thaís, que você foi percebendo essa mudança, né, das redes sociais, que eram mais amáveis, né, mais amigáveis, mais gentis para esse momento de tantos haters, né, de tantos bullying, de tantos cyberbullying, de tantas coisas assim, cancelamentos. Às vezes eu entro em perfis assim, que a pessoa está falando de um assunto que não tem nada a ver, aí vem alguém, começa a fazer uma agressão tão gratuita, aí o outro vai ficar brigando com aquele que está comentando, e eu fico olhando e falo, gente, onde essas pessoas estão, que elas nem se conhecem, estão quebrando pau aqui mesmo, né? Se ofendendo do nada, né, gratuitamente. Às vezes para defender ferrenhamente uma ideia, às vezes simplesmente porque não concorda com aquilo que a pessoa que ele segue postou, e aí ele fica ofendendo quem ele segue, e eu fico me perguntando, né, em que momento que isso tudo começou e como parar tudo isso. Então, você que é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, como é que você, que reflexão que você faz sobre isso? Na verdade, eu acho que foi a transformação do uso dessas plataformas, porque, por exemplo, as redes sociais, na maioria, em sua maior parte, elas não nasceram para ser o que são. Então, falando mais especificamente do Instagram, o Instagram é uma rede social, ele virou o que ele virou. Ferramenta de trabalho, onde a gente produz conteúdo, onde a gente aplica estratégia, onde a gente vende, onde a gente tem uma vida adulta ali acontecendo, sendo que ela nasceu apenas para ser uma plataforma de relacionamento. Então, eu acho que a partir do momento que começa a expandir, sair um pouco da finalidade, as pessoas começarem a precisar se adaptar, envolve dinheiro, as pessoas começam a mostrar quem realmente são, de fato, né? Porque ninguém sustenta o que não é por muito tempo. Ninguém dá conta de bancar um personagem por muito tempo. E aí eu acho que de alguma forma corrompe um pouco as pessoas, além do fato de as pessoas ficarem mais corajosas, porque eu não preciso te enfrentar pessoalmente, né, para poder ter coragem de falar algumas coisas. Então, na internet, as pessoas têm coragem de falar aquilo que elas não falariam pessoalmente. Inclusive, além do aumento de números dessa questão comportamental, o aumento de perfis fakes também, que pessoas criam exatamente para isso, para ter coragem de falar as coisas para as pessoas, né? Então, a gente entra muito no viés comportamental, social, nesse lugar onde a gente ainda tem muita coisa para aprender. É verdade, Thaís. Infelizmente, é isso mesmo. Eu também acho que essa mudança de papel das redes sociais e também a falta, né, de uma regulamentação, porque é isso, criam-se perfis fakes e às vezes a pessoa não se dá nem o trabalho de criar um perfil fake, ela vai lá e fala, porque ela não percebe, né, a gravidade do que ela está fazendo, ela não olha aquilo como um crime, né, como algo realmente indefensável, ela entende simplesmente que ali é terra de ninguém, né? Mas você faz muito bom uso, né, das redes sociais e hoje, né, trabalha com isso, você e muitas outras pessoas, então acho que a gente tem que aproveitar as boas pessoas que estão aí, né, e pessoas como você que estão nesse universo há muito tempo e trazem, né, esse tipo de reflexão para quem pode, né, para quem está ali te acompanhando. E aí, Thaís, então você foi essa menina, né, da fotografia,
depois desse mundo digital que começou a nascer, etc. e tal, e você, então, teve muita facilidade, né, para se comunicar, né, para fazer parte, e aí chegou o momento, né, de escolher uma carreira. Tudo indica, né, até esse momento, que você fizesse uma escolha profissional, uma escolha de carreira dentro da comunicação, né, pelas suas paixões, pelos seus hobbies, mas, no entanto, você fez uma escolha bem diferente, você foi para o mundo do direito. Em algum momento, você, durante o curso, você teve sinais que te dissessem, olha, não é esse o caminho, desiste, começa outra coisa, né, olha melhor para você? Como é que foi isso? Você fez o curso, você foi até o final, né, porque você se formou como bacharel em Direito, mas em que momento, né, houve algum momento em que você percebeu que podia ser diferente? Tive sinais, eu tive. O que eu não tive, de repente, foi o ímpeto da clareza, de reconhecer como um sinal, às vezes até um pouco de maturidade também, porque a gente foi muito seguidinho, né? Terminei a escola, fui direto para a faculdade, com 17 anos, não tinha nem feito 18 ainda quando cheguei no período da faculdade. Então, hoje eu vejo que realmente a gente não tem maturidade para escolher o que a gente vai fazer para o resto da vida, né? Algo, descobrir mesmo essa paixão, porque hoje eu entendo que paixão é um ingrediente muito importante para o nosso trabalho, para o que a gente faz. Teve um período que eu me envolvi muito com a minha família paterna, ela sempre teve um quesinho na arte, principalmente coisas relacionadas à música. Então, esses programas de calouros, assim, minha família sempre gostou muito. E eu peguei, né? Ficou de herança, e teve uma época, numa das edições daquele programa Ídolos, eu me apaixonei por uma pessoa e me envolvi, e eu ia presencialmente nas gravações e etc. Ah, se apaixonou de verdade mesmo? Apaixonei pelo universo, Ah, gostei, sim. tinha a minha candidata, mas Aham. me apaixonei por todo o universo, assim, de bastidor e da estrutura, de você, sabe, assim, eu sei o que acontece por trás do que eu vejo na tela lá em casa, e etc. E aí, eu dei uma titubeada ali na faculdade na época, e eu pensava, acho que eu quero ser produtora. Nem sabia o que produtora fazia, mas eu sabia que Ah, tinha alguma coisa relacionada por trás da coisa, né? sim. E aí dei uma titubeada, mas depois acabei voltando para o prumo, porque eu tomei consciência de que aquilo não era necessariamente aquilo para aquele momento, que seria funcional, inteligente, e no fundo, eu vi que era que eu sabia só da casca. Então eu não tinha nem informação suficiente para tomar uma decisão de vou migrar para uma outra área, nada a ver. Sim. E até chegar perto de me formar, eu achava que eu ia realmente seguir a carreira jurídica, né? E quando eu entrei, foi exatamente por isso. Porque eu sempre tive habilidade com a fala e personalidade forte, então todo mundo falava que eu era boa de comprar briga. E etc, os rótulos, né? Marca pessoal também. Aham. Que eu era boa de comprar briga e que eu tinha afinidade não só com a oratória, mas com a escrita. Então, inclusive, eu tenho uma tia que ela quis até uma cópia dos meus agradecimentos do meu TCC, porque por conta de criar essa fama dentro da família de que eu escrevia bem e tudo mais, né? Sim. E aí tudo isso são características boas para um advogado, né? Que me colocava num lugar tendencioso, e foi meio que assim que eu fui. E até eu me formar, realmente, eu achava que eu levava jeito de alguma forma e tudo, mas não para todas as áreas do direito, que é muito ampla, né? Mas de alguma forma eu tinha como me desenvolver ali. E Sim. aí a minha viradinha de chave foi só depois, aconteceu ali no final, né? Entre formar, exame da ordem e tudo mais. Entendi. Que ali você começou a se questionar, né? Porque você concluiu o curso, né? Você estava prestando o exame da ordem e de repente você se viu muito próxima daquela realidade. E foi onde você começou a se questionar, né? E como foi esse momento de angústia, Thaís? Porque eu fui professora universitária por 18 anos, né, no curso de propaganda e marketing, e você está contando, e eu estou me lembrando de um aluno que eu tive, que ele chegou até o 7º semestre de Direito, trancou a matrícula e foi fazer propaganda. E aí eu disse assim para ele, mas meu filho, por que você pelo menos não terminou?
Porque aí você não deixa uma coisa assim pendente. Ele falou, Pro, eu não aguentava mais. Eu demorei tanto a tomar essa decisão, a ter coragem de falar para os meus pais, né, para o meu irmão, que já era advogado, que não era isso. Foi tão sofrido para mim que quando eu disse para eles, eu quis sair correndo de lá. E aí eu vim, né, me encontrar aqui na propaganda. Então ele começou, né, do zero, um curso de propaganda e marketing, porque a grade não tinha nenhuma disciplina que ele pudesse compensar. E realmente era aquilo que ele queria, porque, né, foi um dos meus alunos assim que mais se destacou e, enfim, ele se saiu muito bem. Mas é uma decisão de muita angústia, né? Então você pelo menos concluiu o que eu acho que é importante, porque eu penso que mesmo, né, no caso dele que chegou a essa conclusão, etc., assim, mais um semestre, né, que ele fosse até o fim e concluísse, mesmo, né, sem a intenção de utilizar, porque você nunca sabe o que você pode usar lá na frente, né? Muitas vezes uma atividade dentro de uma grande organização, aquele curso de direito, né, faz uma diferença ali, às vezes num concurso, né, uma pontuação, né, uma graduação, ela tem pontuações, né, que são contabilizadas, né, em concurso, enfim. E também eu penso, sabe, Thaís, na importância da gente concluir aquilo que a gente se propõe a fazer. Porém, eu também não acho que isso tenha que ser de maneira insuportável, né? No caso dele, realmente pareceu que era insuportável. Então, né, eu entendo que foi a decisão que ele achou melhor mesmo, né? Mas eu estou te falando tudo isso porque eu acho que, apesar, né, das dúvidas que foram surgindo, teve esse momento, né, em que você se encantou por um universo bem diferente, né? Teve algumas outras situações ali que, de vez em quando, aquilo vinha à tona, mas como estava distante da formação, você foi deixando, né, para pensar lá na frente. Porém, quando chegou esse momento, né, de prestar o exame da ordem, de concluir, de se formar, que veio, né, que bateu essa angústia, como foi que você reagiu? O que você sentiu ali naquele momento e que você percebeu que não, realmente não é isso? Né, na verdade, eu não tive assim um nível de clareza muito alto, porque foram anos, eu tive o período de pausa ali dentro da faculdade, um semestre, e aí eu achava que era cansaço, que é muitos anos ali naquela rotina, e que quando eu começasse a atuar mesmo, talvez viesse outra energia, outro viés, enxergaria as coisas de outras formas, principalmente resultado é uma coisa que motiva muita gente, então, de repente, um bom emprego, alguma coisa assim, desse um outro norte da carreira. Mas o fato é que antes disso, de oportunizar isso acontecer, eu já estava assim, deixando de me ver, principalmente no longo prazo, num meio tão formal quanto esse o meio jurídico e tudo mais, né? Sim. E aí eu não me via mais usando um salto, usando social e todo dia dentro de um escritório e etc. Isso foi o que começou a me pesar e a começar a trazer clareza de que será que eu quero mesmo ser advogada e etc. E tudo isso foi assim, começou com a semente, como tudo, né? Sementinha, foi crescendo até a minha primeira experiência no exame da ordem, porque eu tive a oportunidade de... E você chegou a estagiar também em alguns escritórios, né, nesse Cheguei, mas período? não foram estágios tão profundos assim, era sempre muito básico. E no meio do caminho até fiz um concurso para entrar num estágio e quando eu entrei não era nada daquilo que eu queria, não fiquei por muito tempo. Mas aí a semente começou a ser plantada e ali eu tive mais, veio com mais intensidade com a minha primeira experiência no exame da ordem. Porque eu tive a oportunidade de abdicar, de trabalhar para estudar naquele período curto ali, de focar só em estudar. Como eu costumo brincar, não tinha era nem beira, não tinha horário para nada. Não, nem para dormir, para nada. E era assim, da cama para o computador, do computador para a cama. Então, assim, eu ficava até a hora que eu aguentava estudando no computador. E ia dormir na hora que o corpo não aguentava mais. E dormia até a hora que ele queria também.
Mas era acordar e ir direto para o computador até chegar no exame da ordem, passar na primeira fase, chegar na segunda, e na segunda fase eu me preparei da mesma forma e etc. Fiquei extremamente tranquila para a prova, porque quando eu li o enunciado já sabia do que se tratava. Sim. E aí, por incrível que pareça, foi a minha tranquilidade que me atrapalhou no resultado daquela prova. E eu sempre fui muito focada. Eu quero passar por isso aqui uma vez só na minha vida, porque é pesado, assim, esse período de preparação, estudo e etc. Então, eu enfiei na minha cabeça, eu quero ver isso aqui uma vez só. E aí eu fiquei tranquila demais, a ponto de perder a noção do tempo da prova. E eu não funciono muito sob pressão. E aí, quando a fiscal falou assim, olha, falta 1 hora para acabar a prova, e eu tava lá, namorando a peça que eu tinha que fazer, porque eu já sabia do que se tratava, fundamentando, procurando as fundamentações e etc. Quando eu saí daquela prova, depois de pressão, depois daquela 1 hora de caos, sabe quando eu entrei no metrô, sentei e aí começava a vir assim na minha cabeça, né? Nossa, mas aquela pergunta era sobre bem público e eu tava colocando a resposta de bem privado. E aí eu comecei a lembrar no caminho de volta, assim, tudo que eu tinha feito de troca no nervoso, né? Ali naquele momento. E aí eu já saí de lá e falei, de novo não, e não sei o quê. Aí, não, calma, espera sair o resultado. Mas sabe quando já sabe o resultado que vai vir? Não faltou muito, acho que faltou 1 ponto na época, mas aquilo eu já falei, não quero isso de novo, não me vejo mais. E aí ganhou força e realmente, assim, eu não me via de forma nenhuma atuando no direito mais. Entendi. No fundo, né, Thaís, eu acho que, de alguma maneira, inconscientemente, você realmente não queria atuar, né? Você já tinha passado no curso, já tinha passado no TCC, então, assim, né, eu já tinha resolvido uma boa parte da questão. Agora, era o exame da ordem que ia te permitir atuar como advogada, e aí eu acho que internamente, assim, o seu desejo era não. E é isso que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né, Thaís? A vida vai dando sinais, as pessoas vão, de alguma maneira, né, mostrando para a gente, o nosso corpo, a nossa mente vai mostrando, né, que tem algo que não vai bem, mas quantas vezes a gente reluta em perceber, em aceitar isso. Porém, quando a gente aceita, né, de alguma maneira, a vida muda. Verdade. Tanto que hoje, se alguém me pergunta como é que eu identifico alguns sinais, eu falo, cara, olha para sua história. Porque quando eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, ele é um processo muito linkado com autoconhecimento, né? Você precisa saber o que você quer para você colocar o que você quer no mundo e conseguir trabalhar as percepções e tudo mais, a gente chega lá. Mas olhando para minha história, eu comecei o lado da comunicação. Não é só do signo, como eu costumo brincar, que eu sou geminiana e tudo mais, né? Mas eu fui a oradora da minha turma do pré, sabe? Assim, que linda! Etc. Daí eu já fui pro palco e tudo mais, participava de todas as apresentações da escola. Então, esse lado mais exibido, sempre exibido, desinibido, sempre existiu, assim. Então, existiram sinais na minha história que me levassem para comunicação, para arte, publicidade, para não dizer que eu não pensei em outra coisa fora o direito. Cheguei a pensar em jornalismo por conta da escrita, né, e tudo mais, mas abortei a missão. Também pensei em fisioterapia na época, mas era só porque eu achava bonito mesmo, nem sabia também muito. Sabe aquela coisa, eu quero fazer fisioterapia no São Camilo, tá tudo certo. Sim. E aí, depois da decisão de que você não queria o direito, aí você tomou outra decisão que ainda não era, né, o caminho, que foi a pedagogia, né? Que foi a pedagogia. Eu pensava assim, nossa, eu quero essa paz, essa tranquilidade, de colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz com o meu trabalho, com o que eu fiz durante o dia. Tem que ser criança, alguma coisa relacionada com criança. E o contato que eu tive com a área da educação foi minha mãe, que eu não a vi fazendo outra coisa desde que eu me conheço por gente. Minha mãe é da época do magistério e tudo mais, né?
E na infância tiveram alguns momentos participativos, assim, de ela precisar fazer, sei lá, os coelhinhos da Páscoa para as ações de Páscoa, e tava eu e minha irmã lá recortando, pintando, fazendo as coisas. Então, tivemos esse contato, assim, com o trabalho dela, tanto que hoje minha irmã é pedagoga, Ah, né? que Trabalha interessante. com a educação infantil. Então, era isso que eu pensava. Você tem, eu vou lá, vou cumprir o meu papel, e eu sei que quando eu chegar em casa eu vou dormir tranquila. E Sim, realmente, assim, na prática, sabe, criança tem uma coisa tão profunda e especial, assim, que eu acho que a gente pode tentar definir que a gente não conseguiria, assim, na real, profundidade do que realmente é, mas criança tem aquela coisa assim, eu sou o primeiro da fila, eu vou pegar na mão da Pro, e a criança fica feliz só porque ela vai pegar na tua mão. Então, é, se é uma referência de alguma forma, você é especial, eles te colocam naquele lugar, né, de, é verdade. de, de referência mesmo, e de da forma mais pura que isso pode acontecer. Então, foi bom viver isso, o pouco tempo Sim. que eu passei dentro de escola. Não cheguei a me formar em pedagogia, mas durante o processo eu cheguei a trabalhar numa escola. De novo, foi boa a vivência, durou pouco e o suficiente para ver, ainda não é isso. Então não é Ganha-se isso. para isso. Mas daí, né, como a vida está sempre surpreendendo, no meio do caminho apareceu um certo jovem, né, um certo jovem que encantou seu coração, né, e com quem você veio a se casar. Então, né, chega o Bruno na sua vida, né, e o Bruno conquista de vez aí essa história e vocês realizam o seu casamento, né? Então, em 2015, né, você então já havia terminado a faculdade, já havia tentado, né, esse outro curso, enfim, estava ali, né, em busca, né, do que o seu coração realmente, né, solicitava, e vocês se casam. Aí conta pra gente o que aconteceu, né, após esse casamento. O Bruno, eu vinha desse período de profissional, assim, caos. Existia paz no meio do caos. E Sim, ele quando eu conheci, ele estava, acredito que no segundo semestre de enfermagem, algo assim. E então ele vem da área da saúde. E eu pensava, cara, a gente vai ter horários muito diferentes. A gente vai precisar encontrar alguma coisa para fazer junto e etc. E por que não esse algo para fazermos juntos fosse um hobby lucrativo? Porque além de tudo, jovens começando a vida, queria ganhar dinheiro, né? sim, E com tudo certeza. mais. E aí, mas não foi algo assim, precisamos sentar e resolver isso. A vida aconteceu, até porque o nosso casamento foi antecipado 2 anos, a gente ia casar só 2 anos depois. E aí a gente só fez a festa 2 anos depois e casamos no civil. Uhum. A gente morava longe, e na época a gente achava que o fato de eu estar mais próximo a São Paulo, capital, e eu teria mais oportunidade de emprego e etc, né? Então foi por isso que a gente resolveu formalizar o relacionamento antes para morar junto, etc, né? E aí nós antecipamos só o civil e fizemos a viagem. E na nossa viagem, nós fomos para Natal. E eu já saí assim, pensando, ai, vai ser chato, né? Porque ou eu faço foto sua, ou você faz foto minha, ou a gente vai ter uma recordação de lua de mel à base de selfie, né? Ou vai ter que ficar pedindo para as pessoas tirar foto da gente, que era o que eu não queria. Porque na minha cabeça, eu sei que esse ambiente de viagem é absolutamente normal, mas na minha cabeça eu pensava em ficar incomodando as pessoas. E era uma época, era plano de janeiro, super época de férias, as pessoas queriam curtir e tudo mais. Então eu já saí com essa coisinha assim na cabeça, sabe? Chegando lá, nós chegamos período da manhã, no hotel, falamos, vamos fazer algo mais básico hoje e programar o que será feito nos outros dias. Qual passeio a gente vai decidir fazer ou não, essas coisas, Sim. sabe? E aí fomos para a praia mais perto e mais conhecida que tinha, que era de Ponta Negra, né? E onde tem o Morro do Careca lá. E aí era bem comer, acho que era uma segunda, se eu não me engano, bem vaziozão, assim, tava tranquilo. E aí passou um gringo na praia com uma câmera e uma lente do tamanho de um trambolho. E aí aquilo chamou a nossa atenção, acho que ele percebeu e ele se aproximou e ofereceu. Então, o que ele fazia? Ele cobrava trintão para Aham. poder. Ficava ali com você assim, sei lá, uns 15 minutos. Fazer algumas poses, tirava algumas fotos. Ele andava com o notebook debaixo do braço dele, salvava no final do CD, na época, as fotos que ele tirava, e entregava ali na hora.
E aí eu falei, nossa, resolvemos a questão no primeiro dia da lua de mel. E aí, gostamos tanto que marcamos com o fotógrafo para ele no hotel que nós estávamos hospedados, para fazer um ensaio um pouquinho mais completo no último dia da viagem. E foi a mesma coisa. Foi lá, tirou algumas fotos, gravou no CD na hora e entregou para nós. E aí a gente te despertou para fotografia. E na época a gente lembrou que o meu esposo ele tinha uma câmera semi-profissional. Inclusive, ele tinha até desapegado para um tio dele, porque estava lá, assim, criando poeira, né? E a gente falou, nossa, e se nós fôssemos um casal trabalhando com outros casais? Ou se a fotografia pudesse ser esse hobby lucrativo que a gente cogitou aleatoriamente, assim? E aí nós voltamos da lua de mel engajados a fazer um cursinho de fotografia básico, que nos oportunizasse a ter o contato com o universo da fotografia para a gente sentir se era aquilo mesmo, se não era, foi o que nós fizemos. Voltamos da lua de mel, fizemos um curso super básico, onde caímos, inclusive, na mão de professor que estimulava a fotografia como um hobby lucrativo, para quem não quisesse fazer daquilo um plano A. Eu falei, não, total, é isso. Vamos para cima, né? E realmente, aí decidimos, vamos adentrar o universo da fotografia e logo de cara os primeiros desafios começaram a acontecer, porque eram dois jovens com sede de treinar, fotografia é muito treino também, né? Sim. Interpretação da luz, e a gente cria afinidade com isso, com conhecimento e tudo mais. E aí a gente tinha uma câmera para duas pessoas. E a gente tinha uma câmera para duas pessoas, porque trocamos um notebook velho, antigo que tínhamos, pau a pau, assim, ó, sem outra moeda de troca. Para poder começar. E aí começamos a chamar pessoas assim para treinar, chamamos a irmã dele que estava na época de debutante para testar, fazer o ensaio dela pré-debutante, até que uma colega que dançou comigo numa academia de dança por muitos anos entrou em contato e falou assim: meu sobrinho vai fazer 1 ano, quanto vocês cobram, né, para poder fotografar a festa? E a gente, uau, e agora? Agora a gente vai. A gente não tá investindo nisso, então agora a gente tem que ir. E aí pegamos por sorte, a minha madrasta tinha uma câmera semi-profissional também, mas na época era uma excelente câmera de entrada, assim, né? E aí ela emprestou e fomos. E foi assim que nós começamos. Então, o início dentro da fotografia foi assim. E dentro da própria fotografia, a gente testou algumas coisas, alguns nichos dentro do nicho da fotografia, para a gente descobrindo mesmo que a gente gostava, que a gente não gostava. Então, eu passei por um pouco de tudo antes de chegar onde eu estou hoje, com exceção de recém-nascidos. Foi a única coisa que eu acho que eu não testei, assim, na época de buscar essa resposta, sabe? Sim. E isso te deu todo esse embasamento, né? Porque quando você conhece, né, o seu mercado de uma maneira mais ampla e faz uma escolha por algo muito específico, essa escolha também já é mais consciente, né? Mas uma coisa me chamou a atenção, Thaís, na forma quando você vai contando, assim, você sai para a lua de mel já preocupada com as fotos. Não, ou vai ser selfie, ou eu tiro de você, ou você tira de mim. Quer dizer, de alguma maneira, essa questão, né, da fotografia, né, estava sempre ali, né, presente. E aí, o que acontece? Vocês encontram alguém que tem um modelo de trabalho ligado à fotografia, num lugar paradisíaco, que leva a vida, né? Porque esse gringo aí, né, que era italiano, ele, né, ele levava a vida com aquilo que ele sabia fazer. Então, ele tinha ali, provavelmente, né, algumas horas de trabalho, um trabalho super gostoso, pegava as pessoas no seu melhor, que elas estão de férias, elas estão tranquilas, etc. e tal, já entregava, já resolvia, e às vezes ainda prolongava esse trabalho, como foi o caso com vocês. E, acima de tudo, eu acho que vocês estavam despertos para isso. Então, quando você olha aquele rapaz trabalhando de uma maneira tão leve, fazendo algo que ele gostava tanto, aquilo ressoou em você, porque também você estava pronta. Então, as muitas buscas, né, anteriores, o muito tentar, né, os cursos diferentes, etc., eles não foram tentativas que não deram certo, eles estavam te preparando para esse momento. Né? Eu gosto muito da história do Thomas Edison, embora, né, haja ressalvas, né, porque sabe-se, né, que ele não era uma pessoa fácil, mas
eu acho que ele tinha uma qualidade muito grande, que era essa de não olhar para as suas tentativas como erros, mas como degraus que ele ia subindo em direção ao acerto. Quando ele inventa, né, a lâmpada que finalmente funciona, uma repórter pergunta para ele, né, mas como, né? Como é que o senhor se sente acertando? Acho que na milésima vez, era algo assim, acertando na milésima vez, tendo errado tantas vezes. E aí ele responde, né? Eu não errei tudo isso, né? Todas as minhas outras tentativas me deixaram mais próximo dessa. Para mim, aquilo não é erro. Então, eu vejo muito disso, assim, né, em tudo isso que você nos conta, que alguém de fora, né, mais desavisado, olhando assim, então não adiantou nada, né, estudou 5 anos, depois estudou mais um tanto, né, em pedagogia, fez isso, fez aquilo. Gente, isso é extremamente valoroso. Isso faz, não somente como você tenha histórias muito bacanas para contar, mas isso vai te fortalecendo. Na semana passada, meu filho mais novo ficou internado com dengue. E aí teve uma noite que a dengue tem várias etapas, né? Então ele já tinha passado das etapas da febre e veio o dia da coceira. E esse menino coçava internamente, assim, foi horrível. De madrugada ele não conseguia dormir. E ele é forte, sabe? Ele é resistente, ele não tem medo de tomar injeção. Ele, assim, de nós três aqui em casa, é o mais corajoso mesmo, assim, com essas questões. E aí, uma hora ele desabou. Ele falou: mãe, eu não aguento mais. Essa coceira está acabando comigo, eu não consigo dormir, eu não aguento mais. E aí eu disse para ele, eu falei: filho, isso está te fortalecendo para situações muito mais difíceis. Você já tomou o remédio vai fazer efeito, é um remédio que vai atuar rapidamente. Mãe, ele atua rapidamente, ele usou a mesma frase, ele atua rapidamente nos outros, mãe, não está atuando em mim. Eu falei, mas vai atuar. Só que você precisa estar pronto para receber isso. O remédio não vai fazer efeito com você nesse estado de nervo, com você nervoso. Começa a agradecer que você está num bom hospital, que você está amparado, você não está sozinho. Começa a agradecer. Mãe, não dá para agradecer com tudo isso coçando desse jeito. E eu falei, então agradece por todas as noites que você deitou e dormiu. Agradece por todos os dias que você não teve coceira. Porque eu tenho certeza que quando isso passar, você vai sair disso mais fortalecido, porque outras dificuldades virão. Né? Mesmo a pessoa que já é de idade, ela não sabe o que vem pela frente, né? E ele, que tem apenas 13 anos, ainda muitos desafios, né, pela frente. E você sabe, Thaís, que ele foi acalmando, e conforme ele foi acalmando, o remédio foi fazendo efeito, sabe? E eu parei, né, levantei, fiz uma prece por ele, sabe? Fui falando, e ele foi acalmando, acalmando, e de repente ele dormiu, né? A coceira passou e o remédio conseguiu fazer efeito. Então, eu vejo que isso é uma representatividade das nossas angústias, né? Naquele momento, tudo em você doía, né? Assim, puxa, o que eu faço, né? Quem que eu sou? Por que eu não acerto? É isso que um jovem, quando tenta um curso, tenta outro, ele pensa, né? Eu vi muitos rostinhos angustiados, né, na minha frente, de alunos que, como você, entravam aos 17 anos na faculdade, muitas vezes naquele curso que os pais queriam. Você não foi direcionada para esse curso pelos seus pais, eles sempre te respeitaram, mas muitos e vão porque não, meu pai quer que eu faça tal curso, minha mãe quer, eles dizem que eu tenho jeito para isso, eles dizem que é isso que vai dar dinheiro. É muito triste isso, porque muitas vezes você está sufocando um talento que você não deixou florescer. Então, assim, às vezes esperar um pouco mais para entrar na faculdade, né? Às vezes permitir a esse jovem que, olha, se você entrar e não der certo, está tudo bem, né? Você vai ter a oportunidade de fazer outro, sem tanta pressão, sabe? Sem tanto, sem ser tão incisivo, né? E felizmente você saiu, né, dessa situação toda, assim, sabe, de cabeça erguida e olhando para isso como um grande aprendizado, mas não é sempre que isso acontece. Então, Tem assim, eu muita fico questão cultural, né, Lilian? Eu preciso muito. casar até os 23, ter filho até os Isso. 17, com 35 ter minha casa, meu carro, minha vida estabelecida, e as pessoas Sim, criaram esse passo a passo de uma essas vida que regras. não tem controle sobre isso. Isso. E hoje, além de não ter o controle, hoje a minha geração, ela tem oportunidade de estudar, então é por isso que casa mais tarde, né? Tem filho mais tarde, estuda, teoricamente estuda primeiro, tem filho depois. A minha mãe sempre falou: o que eu mais quero para as minhas filhas é que elas não engravidem na adolescência. Não por nada, mas é porque eu fiz tudo ao contrário. Primeiro eu casei,
tive filho, depois eu fui estudar. Minha mãe, ela entrou na área de educação numa época onde não era exigido que tivesse faculdade de pedagogia, e ela pegou essa transição de, a partir de agora, é necessário. Então, aí que sim que ela foi estudar, mas para isso ela tinha que trabalhar em 2 empregos, ou seja, período total, estudar à noite. Então, a casa era dormitória. Né? E quantas vezes ela fala, vocês nem sabem, mas eu tinha que chegar, olhar a agenda da escola de vocês, ver o que tinha, para poder ter noção das coisas que estavam acontecendo e já estavam dormindo, né? Então, a minha geração tem essa oportunidade de fazer essas coisas com mais calma, casar, ter filho, ter a vida, etc, né? E essa pressão, ela precisa ir diminuindo mesmo, conforme as gerações forem vivendo, porque realmente não é saudável, né? A gente não tem maturidade de escolher as coisas o que a gente quer fazer para a vida inteira. E além de não ter essa maturidade, a gente precisa de outros processos, que é o que aconteceu com seu filho. Ele precisou do processo do começo, do meio e fim. Talvez o meio foi o período mais difícil, mas ele precisava passar pelo meio para chegar no fim. E é como tudo na vida, né? Tudo, exatamente, né? Essas situações, elas são bons exemplos de situações muito maiores, né? Bom, e aí, Thaís, você então, né, mergulhou na fotografia, foi fazendo os seus experimentos, né? Você fotografou áreas diferentes, né? Situações diferentes e escolheu, né? Fechou aí em fotografar mulheres que estejam atuando como empreendedoras e que nesse empreendimento elas sejam a sua própria marca, né? São as marcas pessoais. Eu queria saber por que você ficou com esse segmento, né, dentro da fotografia. Antes de chegar na marca pessoal, eu passei um tempo focando só em fotografia de casamento. E o mercado de casamento ele foi bem difícil, assim, porque eu não consegui trabalhar uma estrutura estratégica de negócio mesmo, que me levassem para o tipo de casamento que eu queria fotografar. Então, eu não tinha nem o conhecimento que eu tenho hoje de que a gente vende, que a gente mostra. Então, um exemplo, para ficar mais claro. Se eu quisesse fotografar só casamentos diurnos, eu teria que mostrar casamentos diurnos, né? A gente vende o que a gente mostra. Então, eu não tinha, assim, o foco e etc. E a parte mais desafiadora para mim era querer produzir os bastidores, aquele making of da noiva, que tem aquele tempo de fazer retrato com ela antes de ela ir casar e etc. E eu não tinha esse tempo, porque sempre atrasava a maquiagem, sempre era muito corrida. Aí a própria noiva só queria casar, não queria ficar parando para fazer foto, perdendo tempo. Ela queria aproveitar, porque é um investimento alto, né? Então eu queria aproveitar todas as coisas, ela ficava meio sem paciência. Então hoje eu vejo amigos fotógrafos de casamento que conseguem desenvolver o trabalho que acreditam. Então, eu não conseguia alcançar o tipo de casamento para executar o trabalho que eu acreditava. Sim. E aí isso foi deixando meio desanimador, meio processo, até que dentro de um curso de fotografia de casamento, o mentor, ele estava fazendo uma transição também entre casamentos, já tinha feito a carreira dele, fotografava público A e etc. Ele tinha uma estrutura onde as pessoas ou contratavam a equipe dele, ou ele, o nome dele. Então, assim, para fotografar com a minha equipe é tanto, comigo é 1000 vezes tanto a mais. Sim. E etc. E ainda tinha aquelas diferenciações, né? Só cerimônia, ou se você me quer na sua cerimônia e na sua festa, preços elevados, tudo mais. Só que ele começou a retratar pessoas por um lado muito mais linkar com espiritualidade, né? Não era o caminho que eu queria, mas dentro desse processo eu me apaixonei por fotografar pessoas e os retratos propriamente, porque dentro desse curso ele criou um módulo de retratos. E aí eu pensava, se não for de outra forma, pode ser, é uma coisa que eu consigo executar com as próprias noivas, que era algo que eu queria, sim, né? E etc. E aí, dentro dessa aula, ele fez uma experiência de fotografar uma senhora de 92 anos, salvo engano. E ele propositalmente, ele chegou e ele não interagiu com a senhora. Ele chegou, montou as coisas dele, tirou algumas fotos. E aí, depois, ele começou a conversar com ela. Então, ele começou a resgatar a memória afetiva,
lembrar da época de roça, dos pais, dos filhos, dos netos e etc. E depois, quando ele mostrou a diferença do semblante da mulher, da primeira foto, que ele não interagiu com ela, Sim. e das outras fotos, onde ele resgatou memórias afetivas dela, o semblante da mulher era outro. E eu pensei, uau, é isso, eu quero isso. Eu quero poder ter esse contato e mostrar para as pessoas que elas podem ser quem são. De algum, ou não, na época, não com essa clareza como eu estou comunicando agora, mas eu tinha um sentimento que o retrato era poderoso e eu queria fazer aquilo. E na época, eu tinha, inclusive, uma visão até muito mais corporativa do que eram esses retratos. Então, o que a gente sabia sobre isso, que era aquelas fotos padrões. Imagina um CEO de uma empresa, o quadro que tem dele no escritório, na empresa. Aquela coisa, aquele fundo neutro, aquele flash, aqueles braços cruzados. E era isso, era foto corporativa. E aí foi aí que eu descobri que o que eu queria ainda não era o corporativo, eram marcas pessoais. Porque na marca pessoal, eu ia retratar as pessoas em essência e verdade. E no corporativo era aquela coisa padrão, clichê, cumprir uma tabelinha, um checklist ali e acabou. Mas eu precisei colocar os pés também. Eu comecei com essa visão mais corporativa para poder entender que o branding é muito mais legal, que a marca pessoal é muito mais legal e que a gente consegue se apropriar disso para poder ser estratégico, intencional e ter resultados dentro do próprio trabalho no empreendedorismo. Perfeito, perfeito. Nossa, Thaís, como é gostoso te ouvir, de verdade, viu? É que eu sei que eu não tenho o mínimo talento para fotografia, mas se eu tivesse, eu ia ser sua aluna. Muito, muito, muito demais, assim, né? Te ouvir e ver a sua paixão. Outro dia a gente estava conversando e você falou sobre, sobre a questão, né, do propósito de propósito. Eu achei isso tão bacana e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é o propósito de propósito para você? Isso é algo bem recente, para ser bem verdade, né? A gente vai descobrindo mecanismos, formas de trabalhar, principalmente nessa era de rede social, e a gente entende que o pertencimento é extremamente relevante para a gente desenvolver o nosso trabalho. Então, os clientes que chegam até nós, eles precisam se sentir pertencentes às suas crenças, ao seu movimento, aquilo que você prega, aquilo que você tem como valor, como mensagem de marca. E como a gente está aqui falando de marca pessoal, não existe, não se separa o que é profissional, o que é pessoal. Então, estamos falando de crenças de nossas mesmas, né? Sim. E aí, perdão. Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar com o nicho de marcas pessoais e branding e tudo mais, uma das coisas que me movia era: tem muita gente incrível na sombra. Eu quero estimular que essas pessoas sejam as protagonistas do próprio negócio, mas para elas serem do próprio negócio, elas precisam ser da vida. Então, não é um protagonismo fracionado para o trabalho, é um protagonismo no sentido amplo mesmo da coisa, e não aquilo que a gente entende de protagonista, aquela personagem da novela principal e tudo mais. É realmente você se apropriar daquilo que você merece, não só do que você deve, do que você merece da sua própria vida, né? Sim. E aí o meu estímulo, assim, era esse. E aí eu comecei a chamar a minha comunidade de protagonistas, né? E aí, o que aconteceu recentemente? Eu tomei bode. não porque deixou de ser um valor, nada disso. Ao contrário, nunca deixará de ser. Sim. Mas massificou a quantidade de pessoas que usam o mesmo termo dentro das redes sociais. E aí, o que era uma diferenciação, de repente, não tá mais tanto assim. E aí começou a ficar enjoativo, repetitivo. Até que recentemente eu caí num anúncio daquela atriz Giovanna Antonelli. E ela tá muito inserida no universo digital agora e tudo mais. Verdade. E aí eu caí no anúncio dela e ela falando: seja protagonista. E eu falei: não quero mais. Né? Porque assim, é um lugar que faz muito sentido para ela, é muito congruente essa narrativa para ela. E aí começou a acontecer umas coisas de pessoas da minha bolha, de cópias e tudo mais. Então eu não estava conseguindo mais aplicar diferenciação a partir daí. E aí eu falei: agora eu preciso inventar uma outra coisa. Ainda não tenho um novo nome para chamar a minha tribo e etc. Mas eu entendi
que cada dia mais precisamos ser intencionais nas redes sociais. E como eu brinco numa fração de tempo chamada o tempo todo, né? Então, assim, tudo que você vai fazer nas redes sociais, desde que você as use para trabalho, tem que ter um porquê. Então hoje eu não vou postar. Por quê? Amanhã eu vou, em compensação, amanhã eu vou postar 10 stories e um post no feed. Por quê? Eu vou fazer um ensaio fotográfico. Por quê? Pra quê? Sabe assim? Então, quando a gente se vale dessas coisas para estrutura de negócio, tem que ter um porquê. Tem até um livro que chama, né? Comece pelo porquê. E é bem disso que eu acredito. Até que um dia, eu pensando sobre isso, até questionando o meu próprio propósito, né? Ainda mais agora num novo momento de marca. Eu nunca tive a necessidade de ter um estúdio fotográfico, agora eu estou montando um. É Então, verdade, Thaís, é verdade. Temos um estúdio agora, hein? Muito bem, abri, ó, lembrado. mês de junho, se Deus quiser. Ai, que bacana. Vou te visitar, viu? Com certeza. E aí, nesse novo momento de marca, eu entendi que precisava acontecer o meu primeiro reposicionamento de marca, porque as pessoas confundem muito reposicionamento e elas usam isso para qualquer coisa. E o Sim. rebranding de marca também, para qualquer coisa. E assim, se o reposicionamento já não é tão simples, um rebranding muito menos. Mas as pessoas hoje, elas assim, vou mudar minha paleta de cores, vou fazer um novo insight, estou fazendo um rebranding na minha marca. Não é isso, entende? Então, eu entendi que, por incentivar muito, que as pessoas precisam ser intencionais em todas as ações, enquanto marca, elas precisam ser de propósito, no outro sentido da palavra, né? E para tudo isso fazer sentido, precisa ter significado. Isso é branding. As pessoas falam que branding é o que falam de você quando você não está na sala. Só que isso é o que a gente mais sabe. É o mais clichê sobre o branding. Para mim, o branding ele é muito mais o processo de criar memórias da sua marca na mente do seu potencial cliente. Branding é posicionamento, né? E usar isso a favor para angariar outros resultados, para trabalhar diferenciação, posicionamento e tudo mais. Então, e tudo isso está linkado ao seu propósito. E aí, Sim. marca com propósito, de propósito. Perfeito. Nossa, mas eu adorei. Não sei nem se podia falar já, mas se você não estava guardando segredo, mas Não. adorei, né? E porque é isso, eu acho que é isso que está faltando, pessoas que se destaquem, né, no meio da multidão, né? E você tem razão com relação ao tema protagonista, porque eu vi esse mesmo anúncio e me lembrei de você. Então, só que você já sacou que aquilo, né, estava ali já no over, então. E é muito curioso. Esse é o processo de criação de memórias, de branding e da sua marca, porque aqui a gente está falando de pessoas, mas a mesma coisa que acontece no corporativo, eu tenho certeza que qualquer pessoa é capaz de reconhecer o símbolo do McDonald's numa estrada a quilômetros de distância, por ser uma marca forte, uma marca extremamente relevante e conhecida, e por repetição. Se viu muito as cores e o logo do McDonald's, né? E esse processo de criar essas memórias, a gente faz com marcas pessoais também, de jeitos diferentes, mas faz. E falando sobre isso do protagonismo, as pessoas só me linkam ou lembram de mim porque eu intencionalmente repeti esse padrão. E repetição de padrão é uma das principais estratégias de marca pessoal. Então, eu estou há quase 5 anos, esse ano mês que vem faz 5 anos que eu me posicionei única e exclusivamente nesse nicho. E faz 5 anos que eu falo sobre, repito, protagonista. Até o meu bom dia era bom dia, protagonista, propósito, de propósito, né? E aí é por isso que as pessoas acabam fazendo esse link. Recentemente aconteceu uma situação de uma cópia, né? Uma pessoa copiou minha headline, meu título, exatamente. Ela só pegou uma foto dela no mesmo sentido que estava a minha foto de capa, e fez Ctrl+C e Ctrl+V na minha legenda. Literalmente, ela só encurtou a legenda, mas não tirou as palavras do lugar. E aí, que eu brinco que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. De alguma forma, chega. Por quê? Porque as pessoas... A pessoa também vinha... protagonista, vem aqui pro time protagonista, coisa que eu faço. Então, o que aconteceu? Alguém viu, lembrou de mim e me encaminhou. Você entende? Então, olha como
como além de tudo, não que esse deva ser o fio condutor para a gente criar essa estratégia, ficar pensando em cópias e tudo mais. Inclusive, eu tenho um conceito próprio sobre essa questão de... As pessoas falam assim, algo que eu nado contra a maré, sabe? Se você está sendo copiada porque sua marca está crescendo, porque tá dando certo. Eu falo, então, se a métrica é essa, a régua está muito baixa. Porque eu não quero ser uma marca de sucesso só porque as pessoas estão me copiando. Entendeu? Então as pessoas, né, falam muito isso no mercado. Tá dando certo, deixa eu copiar. Eu para mim, se a métrica foi essa, a régua tá baixa. Vamos elevar o nível aí. É isso mesmo, Thaís. Você é sempre muito exigente, né, com o seu trabalho, né, muito profunda, né? Você estou aqui no começo, né, que você me acha profunda, mas eu acho você ainda mais, porque você reflete muito, sim, você reflete muito, né? Cada trabalho que chega, quando uma cliente te procura, você estuda a história dela, você estuda o jeito dela, cada ensaio seu é muito diferente. Eu acompanho de perto o seu trabalho, assim, com muita alegria, porque é um trabalho mesmo muito especial. Então, eu acho... É curioso você falar isso, porque, assim, nós, acho que outros colegas fotógrafos podem até se identificar, mas Sim. nós, muitas vezes, a gente até achamos parecidos os resultados do trabalho. Mas, por mais que fique, a cliente, quando ela sabe que aquilo foi pensado para ela, Sim. Ela não se vê nesse lugar de igual às outras pessoas. Então, Exatamente. Ela consegue viver e sentir essa exclusividade de um projeto pensado para ela. Inclusive, isso é algo que eu gosto muito de encarar os trabalhos assim, como projetos. Não é só um ensaio fotográfico, é um projeto. Você precisa disso aqui, faz parte, é uma fatia da pizza do todo, da estratégia da sua marca, e isso aqui se faz parte dessa pizza. Então, vamos tratar isso aqui como estratégia mesmo. Sim. Até porque o resultado, né, Lilian, ele não é mensurável a curto prazo. É um investimento que você faz, repete, aplica, mantém, sustenta, banca, até chegar a hora de renovar. E nos tempos que a gente vive hoje, é só colocar os pés. Por isso que eu falo, pensa bem na hora de colocar o pé na estratégia de usar a fotografia como ferramenta. Porque Sim. depois disso, você tem que bancar. Né? Aí, levar a sério, né? Não dá para você fazer um ensaio agora, em 2024, 2026, você está usando as mesmas fotos. Sim. É tudo muito volátil, então essa é a parte mais adaptável desse nosso novo normal. É isso mesmo. Minha amiga, olha, foi uma conversa fantástica. A gente fez um passeio aí pela sua vida. Você nos deu a oportunidade também de trazer um conhecimento muito interessante e específico, embasado, né? Você nunca fala as coisas, né, do nada. Por detrás dessa conversa toda, a gente tem muito livro que a Thaís lê, porque ela está sempre lendo um livro, ela está sempre, né, ampliando o conhecimento dela, e isso é maravilhoso. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem aqui, né, para as pessoas, uma reflexão, seja sobre transição de carreira, né, que foi o nosso foco aqui, seja sobre o que as pessoas fazem, seja uma reflexão para a vida, o que você quiser, né, deixar como mensagem e depois deixar suas redes sociais aqui para quem quiser te acompanhar lá e se tornar seu seguidor, ficar à vontade. Eu acredito que todo mundo tem algo para deixar, para contribuir, e o nosso trabalho é descobrir qual é esse lugar. E uma vez descoberto, a gente tem que colocar energia, né? Colocar tração naquilo mesmo para fazer acontecer. Falando particularmente assim da minha história, esse sentimento de utilidade é uma das coisas que me move. Puxa, tô sendo útil para aquela marca, tô sendo útil para aquela pessoa. A pessoa não conseguia fazer um stories, depois de um ensaio fotográfico, ela consegue postar, ela consegue aparecer, porque ela desbloqueou algo de autoimagem. Então, tem um processo pessoal também nisso tudo. Então, a minha reflexão diante das pessoas que eu tive a oportunidade de ter contato até então é para não deixar que ninguém tenha força suficiente para tomar decisões indiretas por você. Perfeito. Porque eu percebo que muitas pessoas, assim, não fazem muito mais por medo do outro, do julgamento do outro, do que encarar aquilo que ela tanto quer. Talvez ela tivesse mais o ímpeto se não fosse o medo do que o outro vai pensar. E eu costumo brincar, existe uma frase, desculpa, não sei de quem é, mas que rola aí na internet, que fala que medo rouba sonhos. E é verdade.
o medo, ele rouba sonhos. E via de regra, Lilian, o que eu percebo é que a maioria das pessoas que se deixam paralisar com o medo do julgamento do outro, ela se preocupa com quem ela conhece. Porque você concorda comigo que é muito fácil, sei lá, você desbloqueou e deu vontade de você produzir um conteúdo em tempo real ali no shopping. Aí você vai lá, tá gravando stories, às vezes alguém passa no corredor, te olha assim, e você pensa, daqui as pessoas não sabem quem eu sou mesmo? Nem vai lembrar que eu existo. Olhou agora, chamou atenção, mas passou. Agora, quando você sabe quem é que algumas pessoas dão importância para quem essas pessoas estão pensando. E via de regra, é assim... É a tia, é a prima, é o periquito, é o papagaio, é a ex do atual. A mãe, o pai, né? A mãe, o pai. Então, as pessoas estão sempre dando poder para o julgamento do outro, se limitando por conta do julgamento do outro. E sinceramente, nós já viramos essa página. Já é normal ver alguém fazendo stories na rua. É normal a gente, assim... Onde você estiver, olha para o lado, vai ter alguém com o celular na mão. É normal, acabou. A gente já viveu essa transição, entendeu? Imagina as gerações futuras, como é que vai ser, né? Vai ser tudo muito mais natural nesse sentido. Sim. E assim, ó, o segredo não é quem não erra. O segredo é de quem erra rápido. Quem erra rápido, levanta rápido, conserta rápido, próximo erro. E é assim, nessa vida tão volátil que a gente vive hoje, tão adaptável, principalmente nessa nova área digital, que as coisas são. Então, eu acho que o movimento é o segredo, coragem também é importante nos processos, mas que a gente precisa viver uma vida com propósito, para deslutar um pouco também, para deixar uma história, para deixar um legado, para fazer bem para as pessoas. E mesmo com esse nível de clareza, eu ainda questiono parte do meu propósito, acho que tem coisa que eu ainda vou descobrir, eu sinto que ainda tem mais, sabe? E eu tô lendo atualmente um livro que fala exatamente sobre o processo de criação, é um livro cristão, mas enfim, e ele fala que Deus foi o primeiro empreendedor do mundo e que nós somos co-criadores dele, que ele nos chamou para criar, então que possamos ser pessoas que para criar, para fazer bem para o outro. Então ele fala que empreender é criar algo novo para fazer bem para o outro. E é isso que eu acho que é a melhor forma que a gente tem de unir o empreendedorismo e servir o outro. Que no final das contas é assim que marcas alcançam corações e deixam histórias aí. É verdade, minha querida. Nossa, muito lindo. Adorei. Você não quer deixar seu Instagram? A gente quer. Então, por favor. É Thaís com H.arrosa. No Instagram é a rede que eu sou mais ativa, no meu feed ele tem muito mais portfólio do que conteúdo, mas nos stories, como eu costumo brincar, via de regra a gente balanga muito bem por lá. Tá ótimo, minha querida, muito obrigada, Thaís, um grande abraço para você, obrigada pela oportunidade, pela conversa tão rica, né, que nós tivemos aqui, foi muito, muito gostoso mesmo te ouvir, e que outras histórias, né, possam chegar aí, a gente ter a oportunidade de ter você aqui em algum outro momento. Muito obrigada, viu, querida? Um grande abraço. Demais pelo seu espaço e que Deus coloque no seu caminho pessoas que vão contribuir para essa história ganhar corpo, ganhar forma e que muitas outras histórias tenham a oportunidade dessa porta de entrada, dessa visibilidade, de ser conhecidas através do canal da Lilian, da pessoa Lilian, do projeto da Lilian, que eu sei que tem muita verdade e que é um projeto muito genuíno que você teve a coragem de colocar no mundo. Obrigada, minha querida. Obrigada mesmo, viu? Um grande abraço para você. Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você.